lá, né? Hoje a gente vai falar de boas práticas em manuseio e instalações de gases. Quando falamos nesses sistemas, devemos ter em mente condições para que possamos evitar em função da nossa segurança operacional, que são elas materiais de construção inadequados e também vamos comentar de práticas inadequadas. Iniciando, temos aqui uma prática muito corriqueira, que seria a utilização de conectores de aço inoxidável em válvulas de cilindro latão. Por exemplo, essa foto à esquerda está ilustrando justamente esses materiais inadequados de construção, onde a válvula é feita de um material em latão e o conector de aço inoxidável. Por que que isso seria inadequado? Pois sabemos que a dureza do aço inoxidável ela é superior ao do latão. Ou seja, quando conectamos aqui um no outro, pode fazer até um escariamento aqui dos pliques de rosca, né? E esses particulados, pode gerar particulados que podem adentrar o sistema. Ou seja, isso é perigoso porque esses particulados podem causar danos aos reguladores de pressão, válvulas, até mesmo, dependendo do fluido, em alta velocidade, pode colidir e causar ignição, como demonstrado nessa foto aqui da direita. Então, saber selecionar o tipo de material do conector adequado ao material da válvula é importante. Aqui temos outras fotos, né, de situações de campo, onde temos aí um regulador de duplo estágio, onde temos evidências que a chama que ocorreu devido a esses particulados atravessou aqui o diafragma e perfurou a capa do regulador. E também temos evidência que também atravessou a sede do regulador e perfurou a traseira dele. Ou seja, então, conectores de material diferente ao da válvula é uma condição inadequada. Né? Outra situação, aqui já é uma situação laboratorial controlada pela Sogeloc, onde ela colocou um regulador de pressão no material em aço inoxidável numa linha de oxigênio. Sabemos que o oxigênio é um gás que alimenta a chama, né? Então, assim, uma atmosfera enriquecida de oxigênio, por exemplo, acima de 23,5%, na alta pressão, né, existe a possibilidade de ignição por questões daqueles particulados que a gente comentou anteriormente. Eles colidindo em alta velocidade pode gerar a ignição onde ocorreu aqui nessa foto, que felizmente foi uma situação controlada, laboratorial. Foi para justamente acontecer mesmo isso aqui. Porém, sabemos que existe essa possibilidade também em campo. Conectores de latão em tubing de aço inoxidável. Essa mescla também, infelizmente, é muito comum, né? Esses artifícios que as pessoas utilizam, até mesmo por questões comerciais, para baratear, né? Ou até mesmo não ter outra saída para sanar algum tipo de vazamento de montagem, fazem essa utilização. Nessa foto, aparentemente, muita gente não se percebe que é um conector de latão cromado, ou seja, ele não é de aço inoxidável como parece. Então, materiais de construção inadequados, uma conexão de latão cromado montada no tubo de aço inox. Não vai ter uma eficiência. Aqui temos outras fotos também de exemplos de mescla de material, por exemplo, o corpo em latão com a utilização de porcas e anilhas de aço inoxidável. Essa mescla também sabemos que não vai funcionar, não vai ter eficiência. Então, esses materiais de construções inadequados vão gerar falhas na estanqueidade. O tubo também, que é um componente importante aí na seleção do teu sistema, se for um tubo de alta porosidade ou ovalizado, o tubo fosco, né,
como esse da foto aqui, ele apresenta altos poros, então ele tende a ter uma falha de estanqueidade maior do que um tubo polido, por exemplo. Então, essa seleção de materiais é importante. Falando de flexíveis, que são as mangueiras, temos como selecionar através do tipo de fluido que vamos trabalhar no nosso sistema. Por exemplo, sabemos que a mangueira pode ser o seu interno em PTFE ou ácido inoxidável corrugado, ou até mesmo outros materiais. Porém, esses dois aqui são os mais usuais, são os mais comuns, né? Essa foto aqui ilustra uma mangueira que chamamos de mangueira totalmente metálica. Por quê? Porque ela possui o seu interior em aço inoxidável corrugado e o externo também possui essa trama de aço. Para hélio e hidrogênio, que são gases muito leves, têm as moléculas muito pequenas, né, recomendamos a utilização de mangueiras totalmente metálicas. Por quê? Porque se usarmos uma mangueira Coreflex que tem o seu interno em Teflon, como essa da foto da direita ilustrada, que era uma rede de hélio e estava utilizando uma mangueira com Teflon por dentro, ela apresentou um alto índice de permeação. Isso, infelizmente, acontece mesmo, porque o fluido, a mangueira não está adequada para o fluido que deve ser. Agora sim, para outros gases inertes, né, como argônio, nitrogênio, dióxido de carbono, entre outros, aí sim podemos utilizar a mangueira em Teflon interno. Vocês percebem aqui que elas são muito parecidas. Olhando externamente, não tem como muito saber a diferença entre elas, porque o que difere uma da outra é o interno. Tá? Então, aqui a mangueira Coreflex, que chamamos, tem o seu interno em PTFE, que é o Teflon. Temos um reforço em fibra e tem uma malha externa de aço. Essa malha externa não tem contato com o fluido. O que vai ter contato é o interno. E temos também uma particularidade, que seria para gás oxigênio ou agentes altamente oxidantes, né? Já comentamos que para oxigênio não é recomendado o uso de ácido inoxidável, porque pode vir a ignitar, colidir partículas em alta velocidade, pode também ignitar a mangueira. Então, para oxigênio e outros agentes, não é recomendada a utilização da mangueira metálica. E sim, devemos utilizar a mangueira em PTFE interno e também as extremidades devem ser em latão, tá? Porque sabemos que o ácido inoxidável não é recomendado para oxigênio. E também existem limpezas específicas para esse tipo de serviço. Para trabalhar com oxigênio, existem limpezas normatizadas, que são elas aí a STM G93 ou até mesmo a CGA G4.1, que também é recomendado esse tipo de limpeza para esse tipo de serviço em oxigênio. Agora, entrando nas práticas inadequadas, uma prática muito comum é a utilização de fita veda-rosca, fita Teflon, na porca giratória da conexão de cilindro. Essa foto aqui, vimos um alto índice de fita. Por que que essa prática é inadequada? Porque a conexão ela não tem efeito algum para a vedação. O que faz a vedação é metal-metal ou por um anel de vedação. Esse caso aqui da foto é uma vedação metal-metal. O que seria isso? É o contato desse pino com a sede da válvula que faz a vedação. Aqui não tem área de vedação nos freios de rosca. E vocês podem perceber que ao desmontarmos, não tem mais evidência de fita aqui nessa região, que isso é um perigo, né? É um risco que ocorreu porque essa fita pode ter adentrado no teu sistema. E a fita Teflon também é um particulado, também pode servir como uma fonte de ignição em linhas de aço inoxidável ou aço normal. Então, não é adequado a utilização de fita veda-rosca nesse tipo de conector.
Aqui, como ilustração, existem também os conectores com vedação por metal, que ele já vem com esse anel de vedação. E aqui é o tipo de conexão tipo com a vedação metal-metal, que ocorre no pino do conector. Práticas inadequadas também é a danificação do pino do conector. Vimos que ocorre a vedação nessa região aqui do pino. É o contato, é o lapidar desse pino contra a sede da válvula que faz a vedação. Ou seja, se apertarmos demais ou não termos cuidados de evitar quedas ou até mesmo impactos da chave nessas conexões, principalmente nessa região, o conector perde sua eficiência. Então, ter esses cuidados, né? Não apertar demais a conexão, vamos falar mais à frente como é o procedimento de montagem, mas não é uma prática inadequada fazer esse tipo de artifício. O uso de ferramenta inadequada. Né? Aqui, por exemplo, temos uma conexão onde o operador, né, o montador, utilizava chave tipo grifo. A chave tipo grifo ela tem como característica, por ser uma chave muito robusta, né, de alavanca muito grande, ela tem por característica fazer o aperto excessivo. A pessoa não precisa nem ser tão forte, mas ela utilizando esse tipo de chave, ela vai apertar demais a conexão. Então, é descartável essa opção, de utilização dessa chave. Chave tipo inglesa, podemos até utilizá-la, mas devemos ter o cuidado, né, de fazer os ajustes necessários na chave para evitar folgas, e essa folga, quando for apertar, desgastar também aqui o sextavado da conexão. O mais recomendado seria uma chave fixa mesmo. Tá? Se for usar a chave tipo inglesa, devemos ter esse cuidado. Falando de manômetros, né, específico, o manômetro ele deve ser selecionado também de acordo com o fluido. Né? Temos situações onde, por exemplo, aqui no cilindro de etano, nessa central, sabemos que a pressão conhecida de um cilindro de etano cheio é de 548 psi. Pressão dele que seria a pressão de entrada aqui, nesse manômetro de entrada. Porém, o manômetro que está colocado na linha é um manômetro que possui um fundo de escala de 4.500 psi, ou seja, muito superdimensionado para a pressão que de fato existe no cilindro. Ou seja, indicamos aqui com uma seta vermelha onde estaria a marcação, quando abrimos a válvula aqui, a válvula do cilindro, onde a marcação da pressão máxima que ele teria. Ou seja, dificultando bastante a leitura de pressão do teu sistema. Um outro exemplo seria para o manômetro já de saída, né? Falamos do de entrada, agora falamos do manômetro de saída. Por exemplo, o acetileno ele tem a pressão máxima de ajuste dele na saída de 15 psi. Né? E o manômetro que selecionaram aqui, na verdade, tem indício até que foi trocado, que não era esse manômetro que estava aqui, mas foi trocado por um manômetro errado, porque ele possui fundo de escala de 150 psi, 10 kg por centímetro quadrado. Ou seja, também está superdimensionado a pressão. O que é recomendado é trabalhar uma faixa de leitura do manômetro de entre 25% e 75%, basicamente nessa região aqui, ok? Então, selecionar os manômetros adequados aí, de acordo com o fluido, de pressões conhecidas de cada fluido, também é o que é recomendado. Falando também de práticas inadequadas nos flexíveis, né, que são as mangueiras, é a não utilização do cabo de aço solidário. Por exemplo, essa foto aqui não temos o cabo de aço solidário. Se porventura romper essa mangueira e vier a chicotear, é um risco, pode ser um risco muito grave aí para o operador, porque ela não tem um dispositivo de proteção contra esse tipo de efeito. Então, a utilização do cabo de aço solidário é
necessária e recomendada. Porém, existem alguns cabos de aço solidário que são inadequados ao sistema. Essa foto aqui, existe o cabo de aço solidário, porém esse cabo de aço em específico é para sistemas hidráulicos. Por quê? O sistema hidráulico, quando ocorre algum tipo de vazamento, cai alguma gotícula de óleo que seja, a pressão já cai drasticamente. Então, esse cabo de aço aqui é o suficiente para fazer a segurança em caso de rompimento, né? Agora, um sistema de gás, né, pneumático, esse cabo de aço aqui não tem eficiência, porque se essa mangueira romper, né, se vier a vazar aqui 1 litro que seja, ou até mesmo 10 litros, a pressão não vai cair. Então, se romper, esse cabo de aço não vai ter efeito nenhum, não vai ter eficiência, porque vai escotear da mesma forma. E também tem sistemas que existem o cabo de aço, porém eles não estão fixados corretamente. Aqui devemos laçar essa parte do cabo de aço na válvula do cilindro e a outra parte, a outra extremidade, deve estar chumbada, fixa na chapa de aço aqui da central, ou até mesmo na parede, devem estar fixas. Porque caso de rompimento dessa mangueira aqui, o cabo de aço não está preso, perde toda a sua eficiência e segurança, e ele serve até mesmo para ajudar a chicotear junto com a mangueira. Então, o cabo de aço é necessário para evitar o risco de rompimento e chicoteamento. Outra prática também, o flexível, a não utilização do cotovelo na saída de interligação. Por quê? O cotovelo ele vai evitar, vai minimizar um estresse causado aqui, uma tensão causada nessa posição. Nesse caso da esquerda, temos aqui até a utilização do cotovelo, porém, por questões de mau uso, na hora da montagem, o operador não fixou o cotovelo e girou a porca, acabou girando todo o conjunto, ele transferiu o estresse que seria aqui para cá, ou seja, fragilizou também a mangueira nesse ponto, por questões de mau uso. Nesse outro exemplo aqui do meio, não temos aqui a conexão cotovelo, joelho, tanto na saída do cilindro, que é recomendado, tanto na entrada aqui da central horizontal. Evidenciamos aqui, até aproximamos a foto para vocês verem o achatamento que tem nessa mangueira. Então, ela está muito fragilizada. O risco aqui é iminente dessa mangueira vir a romper. Então, a utilização de cotovelos é recomendada. Também continuando falando dos flexíveis, temos algumas práticas inadequadas com relação ao aperto. O aperto excessivo aqui da mangueira, criando essas dobras fragilizantes. Por quê? Porque aquilo que eu falei, o procedimento correto é fixar com uma chave o cotovelo e girar com outra chave a porca. A pessoa acaba girando somente a porca aqui, acaba girando todo o conjunto, criando essas dobras fragilizantes aqui. Nesse caso, pessoal, essa mangueira aqui, ao desmontarmos, ela conseguiu retornar para sua posição normal, ou seja, ela teve uma deformação elástica. Mas tem outros casos, né? Por exemplo, esse da foto da direita, onde ocorreu aqui deformações que denominamos plástica, ou seja, ela ficou totalmente retorcida, não voltou à sua posição original, ou seja, está bem fragilizada. Essa mangueira aqui, denominamos que tem que ser feita a substituição dela, não tem como mais aproveitar. Então, ter esse cuidado ao montar o flexível, evitar esses apertos para que não danifique a mangueira e você tem que descartá-la. Falando em cilindros, agora, uma prática inadequada, infelizmente muito comum, é a não utilização da fixação do cilindro. E sabemos que uma queda desse cilindro não é nada agradável. É um risco muito grande, pois caso caia um cilindro desse,
e se porventura fraturar a válvula do cilindro, ele funciona até mesmo como torpedo, como um míssil, né? Pode ocorrer até acidentes fatais. Então, a utilização de fixação de cilindro é importante para evitar algum tipo de queda. E algumas outras considerações, que seriam cilindros fixos, mas com folgas excessivas. Essa foto da direita apresenta aqui a fixação, porém está com muita folga, sem contar que ela também está bem oxidada. Então, aqui essa folga ela permite angulações, caso alguém esbarre, faça algum movimento errado aqui, e que crie angulação e esse cilindro pode tender a cair. Então, fazer o ajuste da fixação é importante. E algumas outras considerações, por exemplo, um cilindro padrão 50 litros, desses que estão demonstrados aqui na foto, a fixação, a altura de fixação é de 90 centímetros. Entendemos aqui que é uma altura que faz um equilíbrio de uma fixação adequada. Cilindros vazios de reserva também devem ser fixados. Aqui nessa foto existem esses dois cilindros aqui que estão vazios, né? Mas eles não estão fixados. Ou seja, a tendência deles cair é maior do que quando fixado. E esse cilindro, sabemos que é um cilindro pesado, por mais que ele esteja vazio, é um cilindro pesado, tem massa. Então, se cair no pé de alguém, ou tentar no braço de alguém, enfim, pode causar acidente também grave. Utilização de capacete de segurança é muito importante, né? Nessa foto, temos a ilustração dos dois tipos que existem. É o capacete fixo, que é esse da esquerda, que ele não tem como retirar, né, o acesso à válvula aqui do sistema, tanto que tem esse rasgo aqui que permite esse acesso. Então, ele é fixo. Esse outro da direita é um capacete removível, ou seja, devemos tirar essa parte para ter acesso à válvula dele. Caso haja movimentação ou quando formos fazer a troca do cilindro, devemos colocar o capacete de segurança para fazer essa movimentação. Nunca façam sem o capacete de segurança. Se for o fixo, beleza, ele já não sai mesmo, mas se for removível, devemos utilizar. Outras práticas inadequadas, né, seria fita veda-rosca em porcas anilhadas. Isso também é muito comum a gente encontrar em campo. Que sabemos que essa fita Teflon aqui na porca não tem efeito também para vedação. O que faz a vedação aqui é o contato da anilha direita com o corpo da conexão. Então, não tem função de vedação essa fita. Aí, por questões de um conector ser de má qualidade ou até mesmo de procedimentos incorretos de montagem da conexão, que os fabricantes devem dispor a seus clientes os procedimentos de montagem. Às vezes, o operador não seguiu os procedimentos e também veio a dar falha de estanqueidade. Outro ponto seria folgas de calibre, né? Por exemplo, essa foto aqui está mostrando aqui esse lacre, né? Que é um dos recursos que a empresa dispõe para os seus clientes de inspeções de vazamento. Então, é identificado a conexão que está vazando, o ponto que está vazando é identificado por esse lacre e devemos verificar a possível causa do vazamento. Nesse caso aqui, foi por falta de aperto, porque esse dispositivo, esse item, é um calibre de verificação de aperto, ou seja, ele passou todo entre o sextavado e a porca da conexão. Ou seja, faltou aperto aqui. A pessoa também não seguiu o procedimento correto. Então, veio a falhar a estanqueidade. E também, ao desmontarmos, percebemos que tinham anilhas em latão, no tubo de aço inoxidável. Já comentamos também que isso é uma prática inadequada, são materiais inadequados. A anilha em latão ela tem a dureza muito inferior ao aço. Então, ela não vai ter eficiência na hora da crimpagem no tubo. Pode acarretar vazamentos também. Falha de preparação do tubing. Aqui essa foto
Está bem eminente aqui, até o formato de um cone. A pessoa cortou o tubo, desculpa, a pessoa cortou o tubo aqui e não preparou ele, não adequou ele corretamente, não utilizou um escariador, um rebarbador que seja, para tirar todos esses cavacos aqui, essas limalhas de material que ficaram após o corte. Então, o tubo não vai conseguir encostar completamente no fundo da conexão, não vai ter eficiência no vazamento. E também existe um risco, né? Que esses particulados podem entrar para o sistema e causar ignição, como a gente já comentou anteriormente. Então, são práticas inadequadas esses pontos. Sabemos também que existe no mercado conectores de simples anilha. E sabemos que a simples anilha tem um grau de estanqueidade muito menor comparado a um conector de dupla anilha. Então, ela se enquadra nessa prática inadequada por conta disso. Aqui essa foto tem evidência de um grande vazamento por ser um conector de simples anilha. Quando desmontamos aqui, temos até indícios de fita Teflon aqui na anilha, a anilha está danificada, ou seja, é uma conexão de baixa qualidade. Anilhas invertidas, isso infelizmente acontece. Às vezes a pessoa solta a conexão, a porca da conexão, a anilha cai no chão, na hora de fazer a remontagem não segue a orientação de posição das anilhas, acaba invertendo, não vai ter eficiência na hora que for crimpar no tubo. Aperto excessivo, isso é uma prática inadequada muito comum, porque as pessoas têm o hábito de quanto mais apertar, está garantindo vedação. E não é bem assim. Cada fabricante tem o seu procedimento de montagem, né? Aqui vocês podem perceber que a anilha traseira até chegou a juntar, quase fundiu aqui com a dianteira de tanto aperto. Sem contar a deformação da anilha dianteira que foi criada devido também a esse excesso de aperto, onde ocorre a vedação na anilha dianteira, então perdeu até o formato aqui, causando vazamentos. Corpo danificado, isso também, infelizmente, é muito comum, né? Devemos ter que avaliar o corpo da conexão, onde tem o contato da anilha dianteira, onde faz a vedação. Se esse corpo tiver com essas estrias, com risco profundo, a tendência do fluido fazer fuga por esses riscos é iminente. Então, devemos avaliar também o corpo da conexão. Comprimento inadequado. Existem também tabelas que orientam ao comprimento mínimo de inserção do tubo na conexão. Isso varia de acordo com o diâmetro. Ou seja, nessa foto aqui não foi respeitado esse comprimento mínimo de inserção na conexão, que seria... Porque aqui está uma dobra bem próxima à porca da conexão, ou seja, está tensionando bastante as anilhas aqui. Para isso levar a uma falha de estanqueidade também é muito grande. Falando um pouco agora de centrais, né? Válvulas de bloqueio e purga, tipo esfera, nas centrais é uma prática inadequada. Por quê? A válvula tipo esfera, pessoal, ela tem como característica a abertura rápida, né? Abertura e fechamento rápido. Quando fazemos essa abertura rápida, pode gerar golpes de ariete, que chamamos, né? E se porventura tiver algum particulado, alguma impureza, com essa abertura rápida, com esse golpe, pode dar passagem direta no seu regulador, né? Danificando o seu regulador. O que é recomendado para esse tipo de caso, né? A utilização de válvulas de abertura gradativas, né? Válvulas tipo agulha. Purgas no ambiente com gases tóxicos, inflamáveis, que seja altamente oxidante, isso é um risco, né? Essa foto, por exemplo, é uma rede de hidrogênio. Até tem uma placa aqui de perigo, não fume, ok, legal. Porém, as purgas estão dentro
próprio abrigo. Ou seja, quando, ao purgar o sistema, acaba criando uma atmosfera inflamável. Por mais que tenha essa placa aqui, mas você está gerando um risco. Então, o que é recomendado para esse tipo de caso, para esses gases, né, inflamáveis, tóxicos, que deve-se canalizar a purga para fora do abrigo e não dentro do próprio abrigo. Então, isso é um risco visando. Na segurança operacional, isso é um risco bem grande, bastante comum, infelizmente, nas indústrias. Outras práticas inadequadas são as faltas de equipamento de proteção, né? Por exemplo, na linha de acetileno, por exemplo, existe uma válvula seca corta-chamas. É um equipamento de proteção, ela evita que a chama, se porventura ocorrer, retorne para o regulador, para as válvulas. Então, existe uma válvula seca corta-chama de mercado, né? Justamente para proteger o teu sistema. Existem até válvulas mais compactas do que essa da foto. Porém, elas são recomendadas para esse tipo de sistema. Equipamentos de sobrepressão, também é importante. Caso haja alguma passagem direta aqui no seu regulador, que você não consiga fazer a regulagem, a redução de pressão, e para que essa elevação de pressão não seja transmitida aqui nas tubulações, nas válvulas, no posto de consumo, né, é recomendada a utilização de uma válvula de segurança, né, nessa linha, para evitar que essa sobrepressão atinja os demais componentes. Então, caso ocorra alguma falha aqui na central, existe esse equipamento de segurança, que é recomendado. Bom, pessoal, falamos bastante de materiais inadequados e algumas práticas. Vamos falar um pouco também de manuseio. Conceitualmente falando, né, uma central de cilindros ela é dotada de válvulas, né, de purga, bloqueio, reguladores de pressão, flexíveis, conexões, e existem alguns tipos de centrais, que são elas, né? Uma central mais zero, que é para aplicação de um único cilindro, né? Aqui, um único cilindro instalado, uma operação que requer baixo consumo e que permite interrupções ali para fazer a troca. Mas sabemos que existem sistemas que requerem um alto consumo, um consumo um pouco maior. Então, existem centrais 1+1, 2+2, manuais. Né? Por que manuais? Porque o operador deve fazer as manobras aqui nessas válvulas para selecionar o cilindro que está em uso e o cilindro que está como backup, como cilindro reserva. Também existe a central 1+1, 2+2, que seja semiautomática. Ela tem esse benefício comparado à manual, porque a comutação que ocorre nela é uma comutação por diferencial de pressão. Ocorre automaticamente. Quando chegar na pressão de troca do cilindro, ela tem um efeito automático para fazer a troca, ou seja, o operador não precisa se apressar, no caso, para fazer a troca, né, do cilindro que esvaziou. A única operação que ele vai ter que fazer no momento é indicar nessa manopla aqui com a seta indicativa para informar qual cilindro está em uso e qual que está em reserva. E o posto de consumo nada mais é, ele tem a finalidade de fazer o ajuste fino da pressão. Um equipamento muito simples de se manusear. Vamos falar um pouquinho de procedimentos de manuseio. Né? Numa central mais zero, por exemplo, né, imaginamos aqui que vamos instalar o cilindro nessa central. Né? Devemos posicionar o cilindro e fixá-los ele por corrente para evitar quedas, né? E conectar o cilindro. O primeiro passo aqui seria laçar o cabo de aço solidário na válvula do cilindro, como eu falei para vocês anteriormente. A outra parte já está fixa na chapa da central e essa outra parte tem que ser montada na válvula do cilindro. Após isso, devemos conectar a conexão com a válvula. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, a imagem da válvula com a conexão. Esse aperto, pessoal,
primeiramente, deve ser feito com a mão, tá? Devemos alinhar aqui o pino da conexão e fazer esse primeiro aperto com a mão. Verificou que não tem mais folga? Aí sim, utilizamos as chaves, né? Recomendamos a utilização de 2 chaves. Por quê? Para que evite o giro completamente de todo o conjunto. Então, ou seja, devemos fixar com uma chave o cotovelo e com outra chave fazer o aperto de, no máximo, 1/4 de volta. Tá? No máximo. Por quê? Infelizmente, temos o sentimento de quanto mais apertado, tá melhor vedado. E não é. Existem procedimentos para isso. A vedação ocorre através do contato desse pino, né? Então, a gente já viu que apertando demais pode vir a danificar o conector. Feita a conexão, devemos abrir a válvula do cilindro para fornecer o fluido e fazemos um teste de vazamento. Caso haja vazamento, né, nessa linha, devemos abrir a válvula de purga até que não se perceba a pressão, até que não se perceba mais um barulho, um chiado quando você abre essa válvula de purga. Feito isso, purgou, tirou a pressão retida na linha, fecha a válvula de purga. E devemos desmontar o cilindro, a conexão, não apertar, dar um aperto adicional. Devemos desmontar e fazer todo o processo novamente. Ok? Caso não haja vazamento, abrimos a válvula de purga, dando 3 pulsos, né, para fazer uma limpeza na linha, caso haja particulados gerados aqui na hora da montagem, ou por isso que seja. Fazemos a purga para evitar que passe para o regulador. Demos 3 pulsos, fechamos a válvula de purga e abrimos a válvula de bloqueio, ok? Que seria essa aqui no caso. Feito isso, fazemos a regulagem da pressão e o teu sistema já está apto. Trazendo agora para uma central mais um manual, de forma implícita, gostaria que vocês imaginassem que tem um cilindro tanto no lado esquerdo quanto um cilindro no lado direito. Vamos supor, pessoal, implicitamente aqui, falando, que o cilindro do lado direito da imagem tenha esvaziado. Como é que fazemos o procedimento de troca desse cilindro? Né? Fechar a válvula do cilindro que esvaziou, abrir a válvula do cilindro reserva, que seria, no caso, esse do lado esquerdo, seria o nosso cilindro reserva, abrir a válvula de bloqueio da linha que estava como reserva, para que teu sistema volte a operar. Né? Vai estar operando porque existe a pressão da linha, da tubulação. Porém, para continuar o fornecimento, devemos fazer essa manobra para o teu sistema permanecer em processo. Feito isso, abrimos a válvula de purga do cilindro que esvaziou, desse lado direito, para tirar toda a pressão, por questões de segurança, e esvaziar toda a pressão retida nessa linha. Zerou a pressão, fechamos a válvula. Desconectamos e removemos o cilindro. Posicionamos o cilindro novo aqui, fixados por corrente, né? E fazemos a conexão desse novo cilindro reserva, que seria o quê? Seguindo aqueles mesmos passos que comentamos. Laçando o cabo de aço na válvula, fixando a porca com a mão, né? E dando um aperto de, no máximo, 1/4 de volta. Feito isso, abrimos a válvula do cilindro e testamos o vazamento, né? Desse novo lado reserva. Caso não haja vazamento, fechamos a válvula do cilindro, abrimos a purga até zerar a pressão. Né? Fechou a válvula e retira a conexão para montá-la novamente. Nunca deve dar o aperto adicional, evitar o aperto excessivo. Caso não vaze, aí sim, abrimos a válvula de purga, dando 3 pulsos para fazer a limpeza, fechamos a purga, né? E fechamos a válvula do cilindro também em reserva, mantendo ela fechada. E é recomendado instalar etiquetas, né? Para identificar o cilindro que está em uso
No caso, esse lado esquerdo passou a ser o cilindro que está em uso e esse lado direito passou a ser o cilindro reserva. Trazendo aqui para a central semiautomática, né? Como eu comentei, ela ocorre a comutação automaticamente. Nesse caso aqui, de forma implícita também, pessoal, já existem 2 cilindros aqui. No caso, esse cilindro do lado direito é o que estava no processo, né? Está identificado com a seta aqui, que é o cilindro que estava em uso. E chegou na pressão de troca dele, o sistema já fez a troca automática para o cilindro do lado esquerdo. Porém, devemos girar a manopla para identificar que esse novo lado é o que está em operação. Ou seja, o teu processo ainda continuou funcionando, porém, por questões visuais, devemos girar essa manopla para identificar. E para fazer a troca do cilindro que esvaziou, repete todo aquele procedimento que já comentamos. Fechar a válvula do cilindro, fechar a válvula de bloqueio do cilindro, porque esse sistema permanece todas as válvulas abertas por conta da comutação ser automática. Ou seja, se porventura vocês manterem alguma válvula dessa de bloqueio ou a válvula do cilindro fechada, como na manual devemos manter, nesse caso aqui devemos mantê-las abertas. Senão, teu sistema perde a eficiência. Para trocar, continuando, fechamos a válvula de bloqueio e abrimos a purga até zerar a pressão retida, por questões de segurança. Desconectamos e removemos o cilindro vazio, posicionamos um cilindro novo cheio, fixando eles por corrente sempre. Conectamos, né? Fazemos a nova conexão do cilindro que passou de vazio para cheio, posicionando o cabo de aço solidário. Esse processo, esse procedimento, pessoal, é bem repetitivo, porém, torna seu sistema com segurança. Fixar a porca manualmente. Nunca iniciar o aperto com a chave. Isso também é importante. Sempre com a mão primeiro, tá? Verificou que não há mais folga entre eles, aí sim a utilização da chave. Sempre uma fixando o cotovelo da conexão aqui da mangueira e com outra chave você dá o aperto na porca giratória. Abrimos a válvula do cilindro para testar vazamento. Caso haja algum tipo de vazamento, esse vazamento pode ser verificado até com líquido detector de vazamentos meio, que a Sodiloc dispõe. Ele é muito prático. Caso haja vazamento, fechamos a válvula do cilindro, abrimos a purga até que zere a pressão que foi gerada nessa linha, verificou a pressão zerada, fecha a válvula de purga e retira a conexão para instalar novamente, seguindo os passos que já comentamos. Caso não haja vazamento, abrir a válvula de purga nos 3 pulsos, fechar a purga e manter a válvula do cilindro aberta. Como comentei, devemos deixar essa válvula do cilindro aberta e também a válvula de bloqueio aberta, pois é um sistema automático, de comutação automática. Abrir a válvula de bloqueio e aí sim, teu sistema já está apto. Identificar com as etiquetas, né, o cilindro que passou a ser o que está em uso, que é o lado esquerdo, e o cilindro reserva do lado direito. E o posto de consumo, ele é muito simples o manuseio dele. Ajustou a pressão de saída aqui do seu equipamento, né? O único manuseio que devemos fazer é abrir ou fechar a válvula quando do seu funcionamento, abrir ou fechar essa válvula de bloqueio. Simples e fácil. Aqui temos para exemplificar um sistema de instalação de gases, onde temos aqui as centrais, né, com os cilindros no abrigo, e toda a rede de tubulação com os postos de consumo aqui para os seus locais de trabalho dele, para os seus laboratórios, onde ele tem a sua função. Com isso, pessoal, eu encerro aqui a apresentação e fico disponível aí a perguntas que possam ter para responder para vocês.
Muito obrigado ao Nilson, muito obrigado ao Nilo pela apresentação. Antes de nós darmos início aí à sessão de mais perguntas, haja visto que já tem várias delas, ou melhor, todas elas já foram respondidas pelo Sábio no chat. Eu gostaria de agradecer também a 130 pessoas, clientes e parceiros presentes nesse terceiro webinar da Suedlock Brasil. Muito obrigado, Ricardo Vilar, Joana Quempetro, Luiz Fernando Neves dos Santos, Arlen, Ângelo Martinez. Tem uma pessoa do Senai aqui que não tem o nome, mas está identificado como Setiquetê, Juliana Antunes, Felipe Bassim, Fábio Martins de Souza e Adrano Funari. Todos eles já fizeram perguntas aqui no nosso chat, os quais o Sávio já respondeu. Agora estamos aqui com mais uma pergunta do Nerivaldo, da Petrobras, e do Juliano. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou ler estas próximas perguntas, já que as outras foram respondidas pelo Sávio. Eu vou ler o que está entrando agora e o Sávio vai responder pelo áudio. Eu peço que os clientes parceiros continuem, por favor, mandando as perguntas pelo chat, e para que nós possamos cumprir o horário, que nós temos mais 14 minutos, o Sávio vai responder pelo áudio, então, essas perguntas que eu vou ler agora. As demais todas já foram respondidas, então não há necessidade de nós passarmos por lá e perdermos esse tempo, ok? Sávio, a próxima pergunta que nós temos então do Nerivaldo, poderia falar um pouco sobre limitadores de fluxo excessivo no caso de rompimento na linha? Sim, essas válvulas são chamadas de válvulas de excesso de fluxo. Elas devem ser muito bem projetadas, porque se o gradiente de pressão de abertura for baixo, por exemplo, e o processo em si permitir, por exemplo, que tenha um processo, dois processos, três processos, e eventualmente você trabalha com um único processo, então a queda de pressão existe normalmente na linha quando se abre um processo. Abrindo-se o segundo processo, existe uma segunda queda de pressão na rede. Eventualmente, se abrir o terceiro processo, pode ser até que, por uma questão normal, a queda de pressão seja a pressão de abertura ou de fechamento da válvula de excesso de fluxo, porque daí ela vai estagnar a tubulação e fechar a tubulação. Então, o que tem que se considerar é a vazão máxima de todo o sistema, aí sim fazer-se o cálculo para se chegar no patamar de fechamento da válvula de excesso de fluxo. Isso nem sempre é uma coisa fácil, ok? Quando se fala de instrumentação analítica como cromatografia gasosa, onde as vazões são mililitros por minuto, isso é um pouco mais fácil. Quando se vai para outros processos, até industriais mesmo, onde as vazões podem ser mais altas, aí a coisa é mais complexa e precisa de muita informação antes de instalar um dispositivo como este. Obrigado, Sávio. Obrigado, Alexandre Antônio, aqui do Senai, do CETIQT, por ter se identificado. E tem uma pergunta do Alexandre aqui: existe norma que indique se a válvula de bloqueio do posto de consumo deve ser instalada antes ou depois do próprio posto? Não, de maneira nenhuma. Na realidade, aí existem questões de boas práticas. O regulador de pressão, ele não é considerado fim de curso. O regulador de pressão não é para fechar o sistema. Então, o posicionamento de uma válvula de bloqueio a jusante do regulador de pressão é uma boa prática, porque você, ao regular a pressão no regulador de pressão de posto, você simplesmente abre ou fecha a válvula a jusante do regulador de posto. Aí existem duas situações. Algumas pessoas pensam que eu vou usar uma válvula de agulha. Perfeito. A questão da válvula de agulha é que você nunca vai saber se ela está aberta ou fechada. Por configurações como esta, é que uma válvula de bloqueio tipo esfera ou plug são mais interessantes porque você tem o manípulo visualmente na posição aberta ou fechada. Mas também existem limitações, e limitações que podem ser levadas aí à questão da pressão. Lembrando que válvulas de abertura rápida geram golpes de arite, então tem que tomar cuidado. Mas, em situações de baixa pressão, a melhor prática realmente é usar a jusante do regulador de posto. Mas não descarta ainda a necessidade de usar válvulas a montante do posto. Mas aí são situações muito específicas. Imagina assim, temos uma central de cilindros, temos 2 metros de tubulação, atravessa a parede e tem um posto de consumo. Há a real necessidade de colocar uma válvula antes do posto? Não necessariamente. Mas se essa tubulação for de 100 metros, por exemplo, e alimentar a vários laboratórios,
Aí sim, a boa prática diz que é interessante se ter a válvula antes do posto, porque em caso de parada de manutenção de um laboratório ou somente de um posto de consumo, não precisa parar todos os outros pontos que são alimentados pela mesma rede. Também, em caso de uma manutenção, um ponto que fosse, considerando os mesmos 100 metros, não precisaria, fechando-se a válvula de entrada do posto, não precisaria contaminar toda a tubulação em caso, por exemplo, de manutenção somente no posto de consumo. Então, não existe, assim, uma regra para tudo. Não, não. É caso a caso, são situações que devem ser analisadas de forma muito específica. Muito obrigado, Sávio. Antes de passar para a próxima pergunta, que é da Raíssa, a Fabi do Marketing já vai postar no chat aqui para vocês, para aqueles que precisam sair e que não têm perguntas, a nossa pesquisa de opinião. Lembrando que essa pesquisa de opinião é necessária ser preenchida para que se tenha acesso ao certificado de participação. Para aqueles que têm ainda perguntas e que podem ficar mais 10 minutinhos para nós cumprirmos o horário, além do link que vai ser colocado aí no chat, a Fabi também vai colocar um QR Code que facilita bastante o acesso à pesquisa. Sávio, a próxima pergunta é da Raíssa. É necessário ter purga para qualquer gás, mesmo que inerte? Sim e não. A questão é quanto à aplicação em específico. Imaginando-se, por exemplo, um nitrogênio industrial. Num processo qualquer que não requeira alto grau de pureza, não é necessário purga. A questão é tomar cuidados para não se gerar particulados, porque a purga ela tem duas finalidades. Uma é a descontaminação do que é o flexível que interliga o cilindro até o redutor de pressão. E a outra é expulsar o particulado para a atmosfera e não danificar os equipamentos que porventura estejam após o cilindro. Então, tomando-se os devidos cuidados, não é necessário purga para todos os processos, mas em instrumentação analítica, imaginando-se purezas altíssimas, contaminantes controlados em partes por milhão e às vezes partes por bilhão, imagina-se um CGMS, por exemplo, então a purga é algo que mandatório mesmo, porque não se convive com pequenos contaminantes. Então, são situações muito peculiares. Em instrumentação analítica, a boa prática é que se utilize purga sim. Muito obrigado, Sávio. Eu tinha comentado que a Fabi colocaria o link no chat, na verdade ela já colocou o QR Code diretamente na tela, então fica mais fácil ainda para aqueles que precisarem responder e sair agora, tá? Sávio, a próxima pergunta é do Ian. Pelo que eu pude entender, a fita Teflon não deve ser utilizada de forma alguma. Existe alguma situação onde a fita Teflon possa ser usada em linhas pneumáticas? A fita Teflon, ela deve ser usada naquelas roscas NPT, por exemplo, de assento cônico, mas em situações de porcas anilhadas, não. Isso realmente não deve ser utilizado. Aí é uma questão que, se há um vazamento, esse artifício do uso da fita Teflon aí é um artifício que é algo assim provisório para você realmente se preparar para fazer a manutenção e trocar o componente que está vazando. Não deve ser utilizado como uma resolução definitiva do seu vazamento. As anilhas e outros processos aí, como conexões JIC de assento metal-metal, não se deve utilizar fita Teflon. Ok, Sávio. Nós temos uma pergunta aqui do Bruno sobre o Snoopy. Gostaria de saber se esse líquido de verificação de vazamento, que é o Snoopy, se ele é indicado para todo tipo de gás. Bem, não, isso não. Para os gases não corrosivos, não há risco algum. Mas imagina-se que para um gás corrosivo, na realidade a corrosão ela existe na presença de umidade, o Snoopy é um líquido. Então, para gases corrosivos, se você for fazer testes de estanqueidade com líquidos detetores de vazamento, a boa prática é que elimine o produto corrosivo, inertize as tubulações, pressurize as tubulações com nitrogênio ou outro gás inerte, aí sim usar o Snoopy. Senão você pode ter um efeito adverso. Ainda há uma outra questão que é muito vinculada à parte prática, mesmo para gases inertes e qualquer tipo de gás. Se o seu processo está em andamento, se o seu analisador está em funcionamento, ou seja, se há o fluxo de gás, até como o nitrogênio mesmo, o mais corriqueiro, se você
adicionar o Snoop para testar vazamento, e se porventura há um vazamento, além da formação de bolha que você vai perceber, o que você não percebe é que uma parcela disso pode ser aspirada para as tubulações, e isso é um contaminante. Aí entra uma outra regra. Para se fazer testes de pressão com líquidos detetores de vazamento, a boa prática é que o equipamento não esteja operante, porque se houver fuga, aí sim é do meio pressurizado, que seja a tubulação, para o meio ambiente, você captura a bolha. Se houver fluxo, pode haver aspiração e contaminação. Aí independe se é o Snoop ou qualquer outro produto, como água e álcool, água e detergente qualquer. Não, isso independe. Obrigado, Sávio. Agora você dá um respiro, que tem uma pergunta da Cláudia para mim, que foi recorrente. Eu respondo enquanto você toma um ar aí. Cláudia, pergunta se nós iremos enviar a apresentação por e-mails aos participantes. Cláudia, nós não fazemos isso automaticamente, porque nem todos os participantes desejam receber e nós não queremos invadir a privacidade daqueles que não o desejam. Então, a nossa sugestão aqui, para aqueles que têm interesse em receber esse conteúdo, que entre em contato com o seu consultor técnico da sua Edlock, que ele providenciará o envio. Nós não enviamos a gravação, enviamos apenas o conteúdo escrito, ok? Próxima pergunta, Sávio, é do Vitor Silva. Olá, gostaria de fazer uma pergunta relacionada a mangueiras. Pergunta relacionada a mangueiras para gases hélio e nitrogênio. Para esses, devemos nos preocupar com o tipo de mangueira por causa... Para esses, devemos nos preocupar com o tipo de mangueira por causa da permeação? A permeação pode me trazer algum risco? Desculpa, Sávio, eu deixei truncada a pergunta ou ficou claro para você? Não, ficou claro, até eu consegui chegar até esta pergunta aqui. Na prática, hélio e hidrogênio, porque hélio e hidrogênio são as menores moléculas dentre os gases. Então, para hélio e hidrogênio, o uso de mangueiras metálicas internamente é mais indicado, exatamente para mitigar as possibilidades de permeação. Para nitrogênio, o nitrogênio aí seria uma molécula grande, né? A densidade do nitrogênio, a densidade relativa do nitrogênio é 0,967, muito perto do ar. Então, o uso de mangueiras de teflon interno são adequados, a depender da qualidade do produto, lógico, depende da espessura, depende da qualidade do próprio teflon, do próprio PTFE, mas, independente disso, via de regra, para hélio e hidrogênio, sim, a regra de utilizar mangueiras metálicas internamente. Para nitrogênio, argônio, CO2, moléculas pesadas, teflon interno sem problemas, a depender da qualidade do produto, é lógico. Sávio, tem mais uma pergunta aqui da Joana, que tem a ver também... Liberty, desculpa. A permeação, ela traz sim um risco. O risco é por onde vaza, em processo se aspira. É um efeito Venturi, ok? Que na indústria de gases, né, chama-se difusão atmosférica, tá? É um termo general utilizado por indústrias de gases, tá ok? Mas a contaminação, ela é um efeito adverso à permeação. Onde vaza, se aspira em processo. Obrigado, Sávio. Desculpa. Aqui nós temos uma outra pergunta da Joana. Eu penso que você parcialmente respondeu, mas talvez queira fazer algum complemento. Foi citado sobre a fragilidade do material de vedação? É uma pergunta. Qual a prática recomendada para vedação a depender do tipo de gás? Essa é uma pergunta bastante simples e complexa ao mesmo tempo. É caso a caso. Imagina-se, por exemplo, o CO2. CO2 é um gás inerte, sem grandes problemas. Mas o CO2, na presença de umidade, forma o ácido carbônico. Mas o ácido carbônico é um ácido fraco. Mas mesmo assim, sendo um ácido fraco, ele reage com o tempo com o Viton, que é a vedação mais comum e das mais baratas que existem. Então, a boa prática para uso com CO2, por exemplo, seria o etileno propileno. Agora, é caso a caso mesmo. Por exemplo, para H2S. Para H2S já vai para o caurês, porque na presença de umidade, ácido sulfúrico. Aí o EPDM é pouco resistente. Então, essas situações são caso a caso mesmo. Para isso, existe aí as situações de manuais de compatibilidade química mesmo, e é caso a caso. Lembrando sempre que, muitas vezes, o fluido, ele não é o grande problema, mas sim um contaminante do fluido. Um exemplo disso, por exemplo, é o próprio acetileno. O acetileno, em literaturas, o acetileno ele é compatível com o Viton. Mas na produção do acetileno é carreado o sulfeto de hidrogênio, o H2S.
Ah, mas aí o H2S não é compatível com o Viton, então para acetileno já foge esta prática, porque é um contaminante esperado tanto no acetileno da absorção atômica quanto no acetileno industrial de solda, já é esperado por processo de produção até o processo de purificação a presença de H2S, ou seja, então tem que tomar um certo cuidado quanto a essas vertentes. O que é razoavelmente compatível com um produto padrão analítico, muitas vezes não é para um produto usual de processo, como absorção atômica ou solda, no caso específico acetileno. Sávio, muito obrigado. Eu queria mais uma vez aqui, respeitando o horário do nosso compromisso, e lembrando que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, ou seja, todas elas foram respondidas. Eu queria agradecer imensamente aos nossos clientes, parceiros, 130 clientes e parceiros que tiveram presentes conosco. Peço, por favor, que não deixem de preencher a pesquisa de opinião para que possam receber o certificado de participação. Caso alguém tenha alguma dúvida daqui para frente e não tenha sido esclarecida, pode colocar no chat que nós entramos em contato. Muito obrigado, Nilson. Muito obrigado, Nilo, pela bela apresentação. Muito obrigado, Sávio, por esclarecer todas as dúvidas dos nossos clientes e parceiros. Fabi, por estar presente. Eu quero desejar um excelente dia, um excelente trabalho a todos. Fiquem atentos na nossa agenda, no nosso calendário, porque o próximo webinar será na terça-feira da semana que vem, neste mesmo horário, às 10 horas da manhã. Para aqueles que não se inscreveram, façam as suas inscrições. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia a todos.